Esse é o Ancapso e nós vamos falar da facada mortal que o Flávio Dino deu na economia brasileira, na credibilidade das instituições no Brasil. O Flávio Dino simplesmente decretou o fim do arcabouço fiscal brasileiro. Não precisa mais economizar o Lula, porque existem emergências, e segundo o Flávio Dino, se existe uma emergência, a gente pode gastar demais e pronto e acabou, né? Ou seja, a gente não voltou só 20 anos para o passado, para o governo Lula 1, não. A gente voltou 40 anos para o passado, para a época antes da responsabilidade fiscal no Brasil, quando a gente teve a hiperinflação e diversos descontroles e ainda moratória e esse tipo de coisa, né? Voltamos para um passado muito distante. Parabéns para quem fez o L e colocou essa turma no poder, né? Olha a idiotice que o Dino fez por política. Eu vou explicar para vocês. O Dino autorizou o governo Lula a extrapolar a meta fiscal para combater os incêndios. Não porque o incêndio é uma emergência, então tem que acabar com esse negócio de meta fiscal. Meu amigo, se meta fiscal não vale em emergência, meta fiscal não vale nunca, porque o governo sempre vai ter uma emergência para tratar, né? Vai ter o alagamento no Rio Grande do Sul, vai ter um incêndio no Pantanal, vai ter não sei o que lá, não sei aonde, sempre vai ter alguma coisa. Acabou o arcabouço fiscal no Brasil, acabou o controle fiscal no Brasil, graças não apenas a um STF ruim que quer ajudar o Lula, partidário, político, mas mais do que isso, um STF burro. Porque é lógico, né? O que vai acontecer quando começar a inflação que vai vir decorrente daí? O Flávio Dino vai proibir a inflação também? Vai ser isso? Vai decretar lá numa decisão, é proibido aumentar preços no Brasil e coisa e tal. Já viu onde termina esse filme, né? Essa notícia foi sugerida por Peter, o oitavo passageiro, Alexandre de Moraes Cabeludo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Dino, vocês sabem, é um político sentado no STF. É de longe o pior dos ministros todos que tem no STF em termos de politização, porque ele é um político de origem, né? Os outros todos são sempre ligados à política, né? O cara, para ser indicado para o STF, tem que ter relacionamento político, tem que ter ligação política, né? Todos eles têm um quesinho político, mas a maior parte deles sempre foi uma figura de retaguarda, foi ministro, ou advogado do governo, enfim, sempre foi da área jurídica e dali para o STF. O Dino não, foi o primeiro caso de um político mesmo. O Dino foi governador do Maranhão, já teve inúmeros cargos políticos, foi eleito para um monte de coisa, é um idiota completo, comunista para início de conversa, mas pior do que ser um idiota completo, é um idiota completo político, né? E quando ele entrou lá no STF, ele tomou as dores do Lula. Qual que é a principal dor do Lula no momento? É a questão de que o Lula não pode gastar dinheiro, né? Existe um equilíbrio fiscal necessário para o Brasil precisa respeitar a meta fiscal para evitar o descrédito de investidores estrangeiros e evitar a espiral inflacionária que já nos atacou durante tanto tempo, né? O Brasil, durante muito tempo, vocês sabem, eu vivi essa história, talvez a maior parte do pessoal mais novo não tenha vivido a época da inflação descontrolada aí, mas eu vivi essa história, era muito pior do que hoje, tá? Acredite, não, a economia hoje está uma merda, temos inflação, tá subindo os preços, tá tudo ruim, tá ruim. Mas é outro patamar quando você tem inflação descontrolada, como a gente tinha na década de 80, no iniciozinho da década de 90. Cara, você não consegue planejar nada. Eu tenho guardado aqui no meu armário ainda recibos da época que eu pagava 4 milhões de reais ou de cruzeiros, ou sei lá qual era a moeda da época. Vivia mudando a moeda, então você nunca sabia o que era. Por mês de aluguel, e aí no mês seguinte era outro valor, no outro mês era outro valor, porque reajustava todo mês. O seu salário reajustava também, mas os índices nem sempre batiam. Então, ou seja, como é que você planeja alguma coisa? Você não sabe quanto é que você vai receber, você não sabe quanto é que você vai ter que pagar. Como que você planeja qualquer coisa? Imagina para uma empresa que você multiplica esse problema por milhares de pessoas, milhares de funcionários, impostos e coisa e tal, tudo tendo índices para reajustar e coisa e tal, algumas coisas pegando o índice do mês anterior, outras coisas índice novo do mês novo e não sei o que lá. Cara, é uma lambança. Ninguém conseguia planejar nada no Brasil e, lógico, a economia sofria com isso, né? Por mais que eu acho que o Fernando Henrique Cardoso é um esquerdista filho da puta, principalmente por ter deixado o Lula ganhar a presidência em 2022,
mas a verdade é que temos que dar crédito pro cara, né? O cara, na época do Itamar Franco ainda, fez o Plano Real, e o Plano Real, o grande mérito do Fernando Henrique Cardoso foi justamente esse, reconhecer, aliás, foi um mérito que o Bolsonaro teve também, reconhecer que ele não entende nada de economia, botou pessoas que entendem de economia para cuidar da economia. E olha só que maravilha, aí as coisas funcionam, né? O Bolsonaro fez a mesma coisa, o Bolsonaro tem que dar nota 10 para ele na economia. Por quê? Porque o Bolsonaro fez as coisas certas? Não, o Bolsonaro não entende nada de economia. Tá tudo certo, ninguém entende nada de tudo, né? E o Bolsonaro tem um bom know-how sobre política, sobre conversar com o Congresso e coisa e tal. Já tá ótimo isso. Na economia, ele botou lá o Paulo Guedes que gerenciou a coisa. E adivinha, o Brasil conseguiu passar muito bem pela pandemia. Queda em V, né? Foi e voltou a economia brasileira, terminou o mandato do Bolsonaro com superávit em tudo aqui no Brasil, tudo positivo, ainda jogou crescimento para os meses seguintes ao governo Bolsonaro, né? Infelizmente, depois veio Lula, aí a coisa descambou de vez, né? Mas enfim, o ponto que eu quero fazer aqui é que foi uma melhoria significativa, uma melhoria qualitativa na economia brasileira, o fim da inflação. E ela aconteceu principalmente devido à Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que basicamente o governo não pode gastar mais do que arrecada, ele tem que ter um limite no gasto do governo, o governo tem que ser contido. Porque até então, até naquela época, a gente tinha um problema que também é o problema da Argentina na época do governo de esquerda, que, veja, o governo sempre tem interesse em atender tudo que os eleitores querem. Por quê? Porque, né, dá voto, né? Então há sempre uma demanda muito grande por gasto. O governo sempre quer gastar muito, né? E aí qual que é o segredo do negócio? Você tem que proibir o governo de gastar, tem que botar um limite no governo, né? Havia, até pouco tempo atrás, o teto de gastos. Era o ideal. O teto de gastos limitava o quanto o governo brasileiro poderia gastar a cada ano, e era um número absoluto e coisa e tal, e acabava com isso, né? E isso é uma coisa muito importante no final das contas, o governo ter limite, ele não poder gastar à vontade o quanto quer. Porque no final das contas, se ele gasta à vontade o quanto quer, o que acaba acontecendo? Inflação, né? A inflação é justamente o fenômeno em que o governo cria dinheiro do nada. O governo, em tese, ele tem uma arrecadação, que ele arrecada impostos, e tem o gasto, as coisas têm que bater. Se o governo gasta mais do que arrecada, você começa a ter a inflação, você começa a gerar inflação. É o que a gente chama aqui nos meios libertários e coisa e tal de imprimir dinheiro, tá? Imprimir dinheiro não quer dizer especificamente ligar a impressora e imprimir dinheiro, isso é uma maneira, é uma analogia para explicar o que acontece, porque na verdade a maior parte do dinheiro hoje em dia já é dinheiro eletrônico, existe só na conta corrente, lá no número do computador, né? Então quando o governo imprime dinheiro, não é que ele imprimiu dinheiro fisicamente, ele simplesmente alterou números no Banco Central, lá nos bancos de dados dos bancos brasileiros. Então isso é imprimir dinheiro no final das contas. Isso sempre causa aumento de preços, né? Isso já é inflação, você aumentar a despesa do governo, aumentar dinheiro do governo sem ter uma contrapartida de aumento de arrecadação, já é você criar dinheiro do nada, então já leva a aumento de preços mais adiante. A inflação, o nome inflação, é justamente esse ato do governo criar dinheiro do nada. E isso sempre causa inflação. Já expliquei inúmeras vezes aqui, mas é fácil de você entender por que causa inflação. Porque o dinheiro em si não tem valor em si, é um pedaço de papel escrito ali, não tem valor de verdade o dinheiro, né? Ele tem o valor convencional, é o valor que a gente arbitra para aquele pedaço de papel. E a questão é que esse valor é mais ou menos equivalente a tudo que tem de bem e serviço. Você pode entender dessa forma como sendo equivalente a todos os bens e serviços que tem no mercado. Então, ou seja, você tem coisas para comprar, coisas para vender e coisa e tal, e o dinheiro é mais ou menos o equivalente daquilo. Se você imprime mais dinheiro, se tem mais dinheiro para os mesmos bens e serviços ofertados no mercado, agora cada bem e serviço custa mais dinheiro, equivale a mais dinheiro. É o aumento de preços, é a inflação, sempre causa inflação, né? Só que o governo Lula quer muito torrar dinheiro, e quer torrar dinheiro por motivos políticos. Você tem esse ano a eleição de 2024, que é uma eleição muito importante, como eu já expliquei para vocês. Não é que prefeito consiga muita coisa, mas o prefeito é fundamental para você ter as bases políticas que vão fazer a eleição de 2026. Então é muito importante mesmo os prefeitos que vão ser eleitos aí esse ano, prefeitos e vereadores e coisa e tal. Essa eleição é importante por isso e também por um outro aspecto, né, que é o aspecto do ressurgimento da esquerda. Como vocês sabem, né, o pessoal achou que Bolsonaro era um soluço, era um negócio assim, um fenômeno momentâneo na política brasileira. Eles achavam,
Aliás, eles achavam, desde o momento que o Bolsonaro foi eleito, eles achavam que o Bolsonaro nem ia terminar o mandato dele e acabar sendo empichado, ia sair de alguma forma, né? Acabou que não foi isso, não aconteceu isso, né? E depois, quando tiraram o Bolsonaro do governo, acharam que o Bolsonaro tinha acabado. Não, agora acabou o Bolsonaro e coisa e tal. E o sonho deles, lógico, é voltar ao velho teatro das tesouras de PT, PSDB ou algum outro partido ali que o valha, né? E, no final das contas, isso não vai acontecer. Então a preocupação deles é essa. Eles estão vendo que vai fazer essa eleição agora, vai marcar uma mudança grande em direção à direita, um avanço grande da direita no Brasil, e com isso vai botar em xeque o Lula para 2026. O Lula ou a esquerda em 2026 vai se sentir efetivamente ameaçado. Daí a importância disso. Não é só isso não, né? A gente tem agora o G20 que acontece aqui no Brasil, agora em novembro, né? O Lula tá aqui, entrou num tudo ou nada diplomático até o fim de 2024. O Lula quer vender o Brasil como um país verde, que defende o meio ambiente, essas coisas todas, que é uma mentira, o governo Lula nunca deu importância para isso, mas ele quer vender essa coisa para os estrangeiros. Só que como é que ele vende isso com esse escândalo dos incêndios aqui no Brasil, no Pantanal, na Amazônia e coisa e tal, né? Ou seja, o Lula tá fazendo merda, ele sabe que ele tá numa enrascada, né? Tem até as queimadas estão derrubando a avaliação do governo Lula sobre o meio ambiente. Subiu mais de 11 pontos percentuais a desaprovação do Lula na questão do meio ambiente. Pulou de 33% para 44%, ou seja, o Lula piorou em tudo, tá? Piorou em todas as avaliações aqui o governo dele de abril para setembro, mas no meio ambiente foi a pior delas, por quê? Embora não tenha o Leonardo DiCaprio, não tem a Greta Thunberg, não tem o Mark Ruffalo, não tem o Cristiano Ronaldo falando merda sobre a ecologia no Brasil, as pessoas aqui no Brasil estão vendo o que está acontecendo, né? Tá todo mundo vendo a fumaça no ar aqui no Brasil, então não tem como o Lula se livrar desse tipo de coisa. Não adianta, a TV Globo pode continuar tentando passar o pano, não, que o Lula tá de boa, que o Lula é um santo, são as aves incendiárias, as aves que estão botando fogo no Brasil e não sei o que lá. Não adianta, o pessoal tá vendo que é o Lula, né? Aí, nesse desespero, o Dino já tá querendo ajudar o Lula um tempão. Você lembra que foi o Dino que bloqueou as emendas dos parlamentares? Por quê? Porque queria ajudar o Lula, eu falei pra vocês. O Lula tava sem dinheiro, o que ele falou? Eu bloqueio as emendas dos parlamentares, sobrou mais dinheiro pro Lula gastar na eleição. Só que deu merda, por quê? Porque aí o parlamento segura a coisa, né? Aí o Lula sabia que não podia ser isso, acabaram fechando um acordo, né, parando as coisas todas e não sei o que lá, e voltaram as emendas parlamentares todas do Flávio Dino. Agora o Dino quer ajudar o Lula de novo e tá fazendo merda de novo. Caramba, o Dino é muito burro. Se fosse pelo menos um cara, um ladrão, um político, um corrupto, mas um corrupto esperto, pelo menos não causava tanto mal. O Dino não, o Dino é corrupto nível comunista, ou seja, burro, que não entende de economia. Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está dando um tiro na credibilidade do Brasil enquanto país com responsabilidade fiscal. Vai acabar com o investimento no Brasil. Ninguém é maluco de investir no Brasil que se não tem equilíbrio fiscal aqui, né? E o que o Dino fez foi abrir essa porteira. Ah, se tem uma emergência, né? Tem eu não vou ler a peça toda aqui, é uma peça enorme, mas basicamente ele fala que não porque o juiz pode fazer isso, é um caso importante, um caso estrutural do Brasil, a gente tem que mudar estruturalmente o Brasil, o processo estrutural climático é muito importante, temos uma emergência, e como é uma emergência, a gente tem que gastar dinheiro, não importa, não podemos manter o equilíbrio fiscal porque temos uma emergência. Qual que é o problema disso? O problema disso é que de agora em diante sempre vai ter emergência. Aliás, sempre tem emergência, o tempo todo tem emergência no governo, né? Imagina, na época do Bolsonaro teve a emergência da Covid, e o Bolsonaro teve que manter o teto de gasto. Teve uma licença do Congresso lá para gastar um pouco acima, mas tinha teto também, tinha limite também, e teve que compensar no ano seguinte. E agora não, agora acabou e não vai ter responsabilidade fiscal. O que ele está dizendo aqui é que o Lula não tem mais responsabilidade fiscal, ele pode gastar o quanto ele quiser porque estamos em emergência climática. Aí determinou contratação de funcionário para o Instituto Chico Mendes, contratação para o IBAMA e não sei o que. Olha só, contratação de funcionário. Contratação de funcionário, sabe o que significa? É você contratar e não pode demitir depois, não é temporário. Você contratou, agora é funcionário público, é despesa daqui para frente eternamente, né? Ampliar a capacidade das autarquias ambientais, reduzir o intervalo temporal de recontratação de pessoal, não sei o que lá, um monte de coisa que ele está dando de licença para o Lula gastar dinheiro fora da meta fiscal, fora do equilíbrio fiscal.
Ou seja, mais uma vez está sendo burro, igual foi burro quando bloqueou as emendas do Congresso, né, achando que não, agora eu ajudei o Lula, bloqueei o Congresso é mau e não sei o que lá. O Lula depende do Congresso. No final das contas, o Lula teve que voltar atrás, teve que negociar com o Congresso. Por quê? Porque não adianta, né? O Congresso ia segurar tudo se esse negócio não caísse, não voltasse atrás. E agora, da mesma forma, ele está achando, não, agora acabamos com o equilíbrio fiscal no Brasil, tá beleza, resolvido o problema, Lula pode gastar à vontade. Mas o problema de origem continua, a inflação vai vir aí. Os investidores vão olhar para o Brasil e falar, puta que pariu, uma merda de um juiz que não entende porra nenhuma de economia, que não é do legislativo, que não é do executivo, que não é do responsável por fiscalização orçamentária, decidiu, numa decisão da cabeça dele, fazer uma loucura dessa. Olha que coisa, né? É o que eu falo. O STF já está há muito tempo legislando no lugar do legislativo, agora está também executando no lugar do executivo. E pronto, é o Dino que manda em tudo e acabou. E o pior, se mandasse bem, se ainda fosse um corrupto bom, né, que tivesse cabeça, não está tomando decisão idiota. Isso aqui que vai acontecer vai afugentar investimento e vai causar inflação. E aí o que o Dino vai fazer quando vai causar inflação? Ele vai fazer uma outra decisão proibindo aumentar preço? Vamos fazer o congelamento. Fiscal do Flávio Dino. Vai ter fiscal do Flávio Dino aqui, ó. Dino estabelece regime de emergência climática para combate ao incêndio, coisa e tal. Pronto. Lula pode gastar o quanto quiser para combater os incêndios, né? Sabe o que é o pior disso aqui? É que você sabe como é que essas coisas funcionam. O governo é intrinsecamente incapaz de fazer coisa nesse negócio de incêndio, né? Sabe o que vai acontecer? O Lula vai gastar dinheiro pra caralho, muito dinheiro, vai recontratar um monte de gente pro IBAMA, um monte de sindicalista, vai botar sindicalista no IBAMA, que ele tá doido pra empregar o sindicalista amigo dele, né? E no final das contas, sabe o que vai acontecer? Os incêndios vão estar da mesma. Vai chegar em novembro, vai ter a G20 aqui no Rio de Janeiro e vai estar todo mundo respirando fumaça do mesmo jeito, porque não vai resolver problema de incêndio nenhum. O que pode resolver o problema de incêndio até novembro é se a chuva chegar mais cedo. Tomara que chegue a chuva mais cedo esse ano, né? Mas se não chegar, vai estar do mesmo jeito. Não é governo que resolve isso. O que o Flávio Dino está fazendo aqui é errado em várias dimensões. É errado na dimensão financeira, por quê? Porque está ferindo de morte a credibilidade do Brasil, né? O Brasil justamente vende para o exterior, que agora é um país sério, porque agora tem responsabilidade fiscal, e me veio o Flávio Dino e falou, não, eu decreto o fim da responsabilidade fiscal brasileira, pode gastar, porque estamos numa emergência. Cara, se o problema é ter uma emergência, o governo vai decretar emergência todo ano, porra. É lógico, para não ter que obedecer a responsabilidade fiscal. E no final das contas, a nossa credibilidade vai para o saco. E pior, a inflação vem aí, né? Infelizmente, a inflação costuma levar um tempo para aparecer, não vai ser imediato, mas vai vir a inflação. Cara, eu vou te falar um negócio. Já tô até vendo o Flávio Dino fazendo um decreto dizendo que não, que é proibido aumentar preços, porque eu falei da responsabilidade fiscal, mas não era para isso, não era para aumentar preço, não era para ter inflação. Dino, lei econômica é igual lei física, é igual lei natural. Você joga a bola para cima, a bola cai. Lei da gravidade, vai cair sempre, não interessa. Governo emitiu dinheiro, vai aumentar a inflação sempre, 100% das vezes. Não tem esse negócio, mas se a gente fizer um arranjo aqui, não dá certo. Aliás, o Brasil tentou isso durante o período lá dos anos 80, 90, teve trocentos mil planos econômicos, um mais maluco que o outro, tirar dinheiro das pessoas, proibir aumentar preço, fiscal do Sarney, não sei o que lá, nada funcionou. A única coisa que funcionou foi o Plano Real, que justamente visava equilíbrio fiscal. Você proibiu o governo de gastar mais do que arrecada, né? E agora voltamos para trás, voltamos para os anos 80, com o Flávio Dino, o idiota do Flávio Dino e o pinguço corrupto do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.